Olá, meus assustados. Vamos para mais um caos. Então, vai ser um caos meio assim esquisito, né? Sem explicação. Não sei dizer o que foi isso. Então, vamos lá para mais esse caos. Roda a vinheta aí. Então, meus assustados, essa história esse caso que eu vou contar para vocês se passou com um rapazinho, né? Ele mora em São Paulo, né? E na época, nos anos 70, mais ou menos, de 60 para 70, São Paulo ainda não estava tão habitada como agora. E ele falou que os pais deles compraram um terreninho ali na cidade de São Paulo e tinha vários lotes, um loteamento. E o pai dele comprou um lote ali, um terreno ali, construiu a casa e eles se mudaram para ali. E ele falou que ele achava estranho, ele não gostava muito daquele lugar. Mas com o tempo foram chegando outras pessoas para morar ali. E ele falou que pro fundo da casa dele, ele falou que quando chegou lá, no fundo da casa dele, ele olhava, tinha um sítio, parecia ser um sítio. No fundo, né? Como se fosse numa rua lá para trás. E tinha um sítio lá. Mas ele falou que nunca teve curiosidade de ir lá ver ou de dar um chego lá, nunca. E ele falou que foram chegando outros moradores ali e ele fez amizade com as outras crianças ali que chegaram para morar ali também. Um dia ele falou que esses amigos vieram na casa dele e eles foram pro fundo da casa dele brincar com esses amigos. Quando eles chegaram no fundo assim, até então ele não via ninguém. Antes ele só via esse sítio. Parecia ser um sítio lá. Uma casinha de velha, de madeira, sabe? Com um ranchinho caído assim. Tinha o tanque da pessoa ali. Era longe, ele falou, mas ele conseguia ver. E os amigos dele estavam ali brincando. De repente eles começam a escutar uma pessoa chamar. E eles começam a procurar, aí ele olha lá para aquele sítio. Tinha uma mulher, uma senhora, e acenou para eles. E eles acinaram de volta. Diz que essa mulher falou bem alto de lá, né? Falou alto, falou assim, vem aqui, eu fiz um bolo, venham aqui comer um bolo comigo, falou assim. Parece que eles não sentiram maldade nisso. E eles falaram, bolo, né? Sabe como que é moleque, eles saíram dali e foram dar. Aí, para chegar onde seria esse sítio, eles tinham que andar um bocado para dar a volta lá, não sei por onde, para poder chegar nesse tal sítio. E eles, vamos lá, vamos. Aí, não, vamos lá. Quem sabe tem uns pés de fruta lá e a gente consegue ainda pegar umas frutas. E foram. Só que eles começaram a estranhar que quando eles foram caminhando pelo lugar que era certo, né? Eu tô aqui, eu olho, né, pro fundo da minha casa, eu sei que a casa é no fundo é só eu dar a volta aqui na esquina que eu vou lá para outra rua. E eles foram andando e nada de achar esse sítio. Eles não achavam o sítio. E aí eles andaram, aí ele falou que andaram mais do que onde seria o sítio mesmo. E andaram e nada, procuraram e nada de achar esse bendito dessa casa. Voltaram correndo e estava lá o bendito do sítio, mas a mulher já não estava mais. Aí eles chamaram, mas não dava para ir pelos fundos da casa dele, porque diz que o mato, né, tinha bastante mato, podia ter cobra, essas coisas, então ele preferiu dar a volta
pela estrada e ir até lá. Mas quando eles voltaram para a casa dele, que olharam lá, estava o sítio lá, mas a casa não estava. O sítio estava lá, mas eles ficaram encafifados porque eles não conseguiram chegar na casa. Eles andaram, caminharam e nada de chegar nessa casa. Foi onde ele pensou: vou falar para minha mãe, será que a minha mãe vê a mesma coisa que eu? Chamou a mãe dele e falou: mãe, a senhora sabe quem mora ali naquele sítio? A mãe dele falou: sítio? Que sítio, moleque? Ali naquele sítio ali, aí apontou. A mãe falou assim: não tem sítio nenhum, onde que você tá vendo? Aí os outros meninos: ô tia, para com isso, claro que tem um sítio lá. Eles falaram, disse que até falou assim: a velha que tava lá chamou até nós para comer bolo lá na casa dela. Só que a gente foi e não achou a casa. Aí a mãe falou assim: gente, da onde vocês estão tirando? Não tem sítio nenhum ali, ali é um monte de mato. Ali é mato, não tem, tô vendo árvore, tô vendo. Falou que tinha ali naquele lugar ali, mas eu não tô vendo casa nenhuma. E aí que a ficha caiu e eles ficaram assim, ficaram morrendo de medo depois, né? Porque eles, se a gente tem chegado lá nesse sítio, será que ia acontecer alguma coisa com a gente? Um sítio fantasma? Não sei. Ele falou que até hoje ele não sabe isso que ele viu. Porque aí depois, conforme foram aparecendo casas ali, depois naquele lugar que era só mato, que não dava para ele passar por aquele caminho, depois ele já não via mais aquele sítio ali, depois que a mãe dele falou isso. Ele, uns dias ainda mais para frente, ele continuou a ver, mas depois sumiu aquele sítio dali. E aí quando limparam ali aquele pedaço que seria o sítio, ele foi lá ver e realmente não tinha nada ali, não tinha nenhum vestígio que tivesse, como se tivesse tido alguma casa ali, alguma coisa, uma moradia. E ele falou que até hoje ele não entende isso, por que aconteceu isso com ele. Não só com ele, mas com os amigos dele também. Eu, na minha opinião, eu acho que deviam ser pessoas que moraram ali e ele viu ali uma cena de repetição. Pessoas que moraram ali estavam vivendo a sua vidinha como viviam antigamente, mas eles já não faziam mais parte desse plano espiritual aqui de hoje. Eu acho que foi isso, que eram pessoas que moraram ali e ele viu isso. Tem algumas pessoas que veem. Eu, particularmente, eu já vi também, como eu já contei aqui para vocês, eu já vi também, né, uma coisa do passado, uma cena do passado acontecer ali como se estivesse nos dias assim de hoje, mas no passado. E eu acho que com ele aconteceu a mesma coisa. Ele viu uma coisa do passado, uma cena, né, do passado que continua, que ele viu ali. Não sei o motivo dele ter visto, mas aconteceu. E essa aí é a história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês e até o próximo caos.